E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje, no nosso quadro Os Mistérios do Pop, nós vamos falar exatamente sobre o Rancho Assombrado Neverland, de Michael Jackson, assim como o fantasma do Michael Jackson, que supostamente continua no rancho. Essa é mais uma das nossas histórias utópicas que a gente vai estar refletindo, que foi muito falado pela mídia durante algum ponto. Na semana passada a gente começou com a Mansão Mal Assombrada de Britney Spears, então hoje a gente vai para o rancho do Michael Jackson, que tem uma história assim, bem mais longa, vamos dizer, do que muita gente imagina, porque o que foi noticiado na TV tem uma raiz que o próprio Michael Jackson, quando ainda estava vivo, presenciou coisas naquele lugar. Antes da gente começar, é o seguinte, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá do Rei do Pop que eu tenho certeza que você vai amar. Eu vou deixar passando algumas aqui para vocês poderem ver. Essa daqui, por exemplo, que eu tô usando, que é da Anitta, né? É da loja oficial do canal, então, para vocês terem uma noção de como que é a qualidade da camiseta, 100% algodão, você não vai se arrepender da compra, tá? Corre lá e adquire a sua. Os links vão estar marcados tanto aqui na descrição quanto no topo dos comentários fixado. Se você nunca ouviu falar no Rancho Neverland do Michael Jackson, senta porque você vai ouvir uma das histórias mais incríveis que a música pop já pôde contar pra gente. Neverland, ao mesmo tempo que era um sonho de escapismo do Michael Jackson, que ele realizava naquele momento da vida dele, também ajudou muitas pessoas, que acaba que assim não é tão divulgado. E a gente vai entender esses dois lados a partir de agora. O rancho é localizado em uma área onde a tribo nativa americana Chumash viveu por milênios. Os primeiros assentamentos, na verdade, datam de mais de 10 mil anos atrás. O povo Chumash ali, eles deixaram uma grande quantidade de pinturas nas paredes, várias passagens secretas, vamos dizer assim, que eles fizeram no meio da montanha. Então tem muita coisa interessante relacionada a esse povo que vivia naquela região, que o rancho acabou ganhando algumas características. O rancho teve vários donos até chegar na mão de Michael Jackson. Na verdade, ele só foi chegar na mão de Michael Jackson depois de 50 anos, quando ele já tinha suas primeiras histórias sendo contadas. Em 1977, o rancho foi batizado de Skymore Valley Ranch e logo começou a ganhar um dos formatos mais marcantes da história, com William Bone como proprietário. Ele construiu uma grande mansão nesse rancho e depois começou a construir algumas outras coisas que, assim, vamos dizer, transformaria o lugar num local mais luxuoso e para as pessoas poderem passar final de semana, etc e tal. Isso seria tipo um grande hotel. Em 1982, todo o rancho é concluído, porém o Bone não conseguiu transformar os planos dele em realidade, ou seja, ele não conseguiu transformar tudo aquilo num grande hotel como esperado. Então ele começou a alugar o rancho para fazer produções cinematográficas. Um exemplo disso é o filme Sexta-feira 13, o capítulo final, que foi gravado lá, assim como o remake cancelado The Creature from the Black Lagoon. O Michael conheceu o rancho em 1982, quando ele foi gravar o videoclipe de Say 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 com o Paul McCartney. Algumas cenas do videoclipe foram gravadas em Neverland, quando Neverland ainda não era Neverland. Então assim, ele sentiu uma magia diferente naquele lugar. Ele ficou obcecado, na verdade, por aquele local e ele queria comprar na época de qualquer maneira. Uma coisa que já é bom a gente salientar sobre Michael Jackson era que ele era uma pessoa muito apaixonada por misticismo, ocultismo,
ocultismo, a cultura gótica. Ele sempre teve um contato muito intenso com isso. E assim, não era simplesmente uma coisa que ele tinha curiosidade. Ele estudava profundamente sobre isso. Ele era um profundo conhecedor dessas grandes histórias, vamos dizer assim, de terror da cultura norte-americana. A gente percebe isso pelos temas que ele aborda nos seus videoclipes, colocando fantasmas, monstros e outras simbologias de culturas pagãs. Naquele momento, o William Bone não queria vender o rancho para ninguém. Na verdade, ele estava com outros planos para o lugar, mas acabou que com o passar do tempo, ele não conseguiu realizar os planos dele e acabou passando para o Michael Jackson. A princípio, o rancho custava 35 milhões com tudo que tinha dentro. Tipo, ele ia vender real, tudo, com as camas, com a casa já construída, até talher dentro da casa já tinha. Mas aí, se caso a pessoa quisesse apenas o rancho com a casa, sem nenhum tipo de móvel dentro da casa e nada, aí o preço iria abaixar mais 3 milhões. Porém, o advogado do Michael Jackson daquele momento achava que era muito dinheiro para se gastar no lugar daquele e que seria um investimento louco da parte do Michael. Mas depois de muitas negociações, eles conseguiram abaixar o preço daí para 17 milhões, sendo muito mais assim palpável para o Michael comprar, e aí ele acaba realizando o sonho dele e comprando Neverland. Assim, Michael Jackson começa a construir seu sonho. E uma das coisas que ele mais queria na vida dele, ele sempre buscou, e isso sempre foi claro para as pessoas que acompanharam Michael Jackson, era que ele queria encontrar de volta aquela infância que ele não pôde viver. Então ele resolveu transformar Neverland nesse mundo onde ele podia voltar a ser criança. Tanto que o lugar chama Neverland, Terra do Nunca, fazendo uma alusão ao Peter Pan, que seria o personagem favorito do Michael Jackson, por ele nunca crescer. É aí que eles começam a construir o parque de diversões, cinema, teatro, fazem um grande zoológico, colocam trem e tudo. Na época, inclusive, que Neverland estava sendo construída nesse ponto aí mais, vamos dizer, temático, né? A pessoa que estava construindo falou que achava que o Michael Jackson era louco, que ele estava querendo fazer uma coisa que, assim, não fazia sentido nenhum com a realidade que ele era de verdade. Só que, assim, com o passar do tempo, ele começou a ver que as intenções do Michael era bem maior do que somente uma coisa que envolvia o seu excentrismo, né? O Michael queria trazer pessoas para aquele lugar e estar mais perto de pessoas que, assim, faziam bem para ele, ou seja, crianças. Um grande exemplo dessa preocupação de Michael Jackson em transformar um lugar num local onde crianças podiam ir, né, era que ele queria fazer sempre tudo muito inclusivo. Então, quando ele projetou o trem que passeava por toda a Neverland, ele fez um trem onde crianças podiam estar sendo crianças com boa saúde ou crianças debilitadas até acamadas. Então, o trem tinha vagões bem diferentes de tamanho, onde várias pessoas podiam colocar cadeiras de rodas, podiam colocar camas hospitalares e assim rolava todo esse passeio com o maior conforto para todos. Uma coisa também que é bom a gente dizer, o rancho de Neverland também recebeu ali em todos os outros pontos que nós citamos aí, como a mansão que recebeu novos quartos, o teatro, o cinema, todos esses locais tinham espaços específicos para pessoas com problemas de saúde, sejam camas com locais específicos, camas de hospital, cadeiras de rodas disponíveis em todos os locais, assim como também equipamento médico de emergência se necessário. Então, assim, ele pensou em tudo para o melhor conforto de todas as pessoas. Só que o que acontece? Eu não estou aqui para poder falar sobre esse lado incrível de Neverland. Neverland também tinha histórias bem macabras que o próprio Michael Jackson ficou por determinado ponto muito fascinado. Um desses pontos foi definitivamente a história do fantasma George, batizado não somente pelos funcionários que trabalhavam em Neverland, como o próprio Michael. Inclusive, o fantasma George era dito como o real proprietário de todo aquele lugar.
lugar. Ray Robledo, coautor do livro Behind the Gate of Neverland, escreveu sobre certos eventos sobrenaturais que frequentemente ocorriam naquele lugar e eram basicamente inexplicáveis. Ele, inclusive, contou pela primeira vez que o nome do fantasma lá no lugar era George, e muita gente o descreve como alguém que amedrontava os outros, mas também criava situações divertidas. Uma coisa que era bem interessante sobre esse suposto fantasma de Neverland naquele momento era que ele era o tipo de pessoa que não aparecia somente à noite, né? Como todo mundo tem essa coisa de achar que fantasma só aparece à noite, na escuridão. Não. Pessoas tinham coisas durante o dia inteiro dentro de Neverland com esse suposto fenômeno. Só que aí, gente, uma das coisas que marcou a história da música foi a morte de Michael Jackson em 2009. E Neverland, depois disso, já não era mais habitada pelo Michael. Na verdade, o Michael não ia mais em Neverland com a frequência que ia, e ele não morava mais lá desde 2005. Então, assim, muita gente achava que todo aquele hype tinha passado na cabeça de Michael. Só que não foi o que pessoas começaram a acreditar depois de uma matéria da CNN, onde eles veem uma sombra um tanto estranha passando no fundo do corredor durante uma das gravações. E isso daí, na época que aconteceu, se tornou um grande viral. Visitantes e trabalhadores frequentes de lá acreditam que existe uma presença fantasmagórica que eles têm certeza que é a de Michael Jackson. Mesmo com os relatos da história do George, também esse suposto espírito do Michael, até hoje, depois que o rancho já foi revendido, continua sendo contada. É como se depois que ele tivesse morrido, ele teria ficado no local onde ele mais foi feliz, que foi exatamente todo aquele local em que Neverland acabou assim ganhando forma, né? Então aqui termina a nossa história e eu quero saber de você. Como você interpreta tudo isso? O que você acha dessa situação toda? Você viu o vídeo? Vou deixar ele passando aí pra vocês, vou deixar ele também marcado aqui pra você poder conferir ele na íntegra e fazer a sua análise forense aí. E aí você me conta o que você achou, beleza? Ó, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.